Opa! Já primeira, chegamos. Que isso? Estou no pistol. Ei, já deixa, chegamos. Aí, ó, agora ficou bom. Tam. Olha que bacana, você vai descobrindo as coisas que você não sabia, hein? Olha aí, ó. Quem chegou na área, deixa eu convidar aqui. Aqui, vídeo especial, né? Olha, galera bacana, cenar pra vocês, gente boa, povo bonito. Fala, Titi. Fala, Isa. Cadê o meu amigo Amilcar? Acho que ele caiu, hein? Olha isso. Deixa eu adicioná-lo de novo. E aí, pessoal? Povo bacana. Olá. Olha aí, ó. Deu o ar da graça. E aí, tudo bom? Fala aí. Bom ou não, Amilcar? Beleza, e com você? Ô, cara, bom Tranquilo? demais. Bom demais. Uma semana sem conversar com você aqui, eu fico chateado, mas o Titi me representa, o Titi me representa. Pois é, pois é. E semana passada foi vestido a caráter, É, foi com temático. direito a uma farra junina. É, eu tava vendo lá, ó, temático aí, eu acompanhei, tava aqui só no bastidor, conversando com a galera. O, Pois a é, live temática de festa junina. Galera, gente boa. pois é, foi sim. Não, foi ótima. Foi uma live muito bacana. Aham, E além de ter sido temática e ter discutido um assunto do momento, né? Porque está todo mundo meio frustrado de não ter participado de festa junina, não ter conseguido fazer nada disso. Acabou que com isso a gente não conseguiu falar do nosso primeiro mês de lives, né? exatamente, deixou passar, passou batido, hein? Fez aniversário de um mês e não falou, hein? Era tanta Pois felicidade com a é, festa junina que deixou de falar. Mas um mês. mas é porque a gente ficou preocupado com a festa, agora a gente fica com a comemoração, É, falando o motivo da festa. isso aí, ó. Valeu a pena. Já comemorou e depois falou por que comemorou. Ué. Isso é que é bom, ué. Aí que valeu a pena. Um mês desse Pois é, projeto que nós começamos apenas pensando, vamos juntar, resolver questão, solucionar a questão com a galera e acabou que engrenou e agora a gente bate papo sobre festa junina, sobre o Enem, sobre as provas, os concursos, tudo que envolve o exame nacional em Portugal. Fiquei sabendo que houve exame nacional em Portugal agora há pouco, né? na verdade ele ainda está acontecendo, É mesmo? porque aqui em Portugal, assim, o modelo de ingresso ao ensino superior é igual ao do Brasil. Você tem esse Uhum. exame nacional que funciona como o Enem. Mas a prova ela é dividida, então cada dia da semana tem uma matéria e Aham. aí durante 2 semanas passam as matérias, cada dia é uma delas, mas não são todos os alunos que fazem ao mesmo tempo. Como é que isso funciona? Só para explicar melhor, né? Sim. Aqui em Portugal, o exame ele é dividido em provas no final do 11º ano, que é equivalente ao segundo ano do ensino médio, e provas do 12º ano, que é equivalente ao terceiro ano do ensino médio.
Então, os alunos que estão no 11º fazem um conjunto de provas e os alunos que estão no final do 12º fazem outro conjunto de provas. Essas provas, além de divididas nessas duas fases, elas ainda têm uma outra característica, que é o fato de que depende muito do curso que o aluno vai fazer, porque as universidades elas podem exigir determinadas provas. Então, um aluno que vai fazer na área de exatas, ele pode, se a instituição não exigir, ele pode fazer, não precisar fazer prova, por exemplo, de história ou de geografia. Sim. E um aluno que vai para a área de humanidades, às vezes ele pode abrir mão de uma prova, por exemplo, de físico-química, Então, dependendo da instituição. por exemplo, o ensino médio aí, ele é direcionado? Você já faz essa matéria específica para o curso que você está pensando? É isso mesmo? De certa forma é isso que acontece. Porque o ensino médio aqui, ele acaba levando as pessoas a fazerem provas direcionadas para certas instituições e automaticamente a estudar mais focado nisso. Então, é claro que os cursos de maior prestígio, como medicina ou direito, eles continuam aí e aqui. Mas os demais cursos, eles são de acordo com a formação do candidato. Então, muitos candidatos focam ao longo do ensino médio em estudar mais determinadas matérias de determinada área, porque ele depois vai ingressar num curso que exige mais esse tipo de conhecimento. Entendi, entendi. Ah, bacana, já direciona. Isso aí um caminho interessante a seguir. Quem sabe um dia mude por aqui, ou então, sei lá, nós melhoremos o que vem daí de informação. Acho que é interessante isso daí. Evita, tem hora que eu acho que os alunos eles precisam focar em muitas coisas, e aí esse negócio, você olha para um monte de lugar, nós mesmos, né, Amilcar? Se a gente olhar para um monte de coisa, a gente acaba perdendo o foco, né? E aí você pega um estudante de 17 anos, aí tendo que focar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, olhando para um lado, olhando para o outro, e aí uma matéria, estuda uma matéria, estuda outra, estuda outra, aí chega lá, faz um simulado e o simulado acaba que não satisfaz, vem uma nota ruim, aí ele frustra, aí acabou, aí você perde a linha. É igual na semana passada nós tivemos aquela notícia das datas do Enem, né, em janeiro mesmo. E aí eu vi alguns alunos preocupados com a data. É algo novo, sim, para eles é algo novo, porque até então o Enem, novembro, dezembro, acostumado a esse período anual inteiro, agora vai ultrapassar o ano estudando. E aí me fez lembrar, Milka, daquela antiga época. Você de BH também aqui, lembra da segunda etapa da FMG, né? A segunda etapa Lembro. da FMG, ela era feita depois do dia 10 de janeiro, era por ali, era marcada a data. Sempre botava nessa época, né? E aí... Pois é. Você entrava em festas estudando. Dezembro, né? Período de festas. Isso. Não é? Pois é. Sabe que uma coisa interessante, né? Você está falando disso, está me fazendo lembrar que os exames nacionais, pelo menos o de língua portuguesa, eu posso falar que é a prova que eu avaliei com mais cuidado, analisei com mais critério. Mas a prova de português aqui, ela tem questões fechadas, ela tem questões abertas e ela tem ainda um texto dissertativo. Então, como se fosse uma espécie de um híbrido, né? Daquela primeira etapa com aquela segunda etapa. Você tem a parte fechada e você tem uma parte aberta. O Enem, quando ele chegou, ele acabou substituindo essa segunda etapa, que era toda aberta, por uma redação, no caso das linguagens, e no caso das demais matérias, eu não sei se a prova consegue ter uma abrangência que seja suficiente para equivaler àquela segunda etapa. Mas, de todo jeito, é interessante você falar isso porque as pessoas acabam ficando muito preocupadas com data apenas, mas a segunda etapa era uma caixinha de surpresa, porque às vezes o candidato
ele era aprovado quando saía a lista da primeira etapa, aí que ele ia começar a estudar e ele perdia muito tempo. Ele começava muito atrasado a estudar porque ele não acreditava nele mesmo. Ele não ia conseguir Então, chegar lá, isso. Ia todo desacreditado, fazia aquela prova. Eram 15 questões, né, de cada matéria, a prova objetiva. Isso. E aí ele olhava, não sei se vai dar, não sei se eu vou passar e tal. Aí saiu o resultado da primeira etapa, você ia para a segunda etapa, aí entrava assim, final de dezembro, aquele estudo maluco, vamos para lá, corre para um lado, corre para o outro, porque logo no início, segunda quinzena de janeiro, segunda etapa. E os meninos agora vão pegar a segunda quinzena de janeiro, Enem, os 2 finais de semana, o Enem. Também o digital e também o convencional, o impresso, né? Então, assim, passar o final de ano estudando, eu acho que os meninos não tem que dar aquela pirada de que, pô, eu tenho que chegar agora, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Eu acho que os professores, nós já passamos por isso. Então, nós sabemos o que vocês estão sentindo e eu acho que essa parte de planejar, vai dar tempo, como que o professor vai fazer com a matéria, isso daí, galera, eu acho que vocês têm que dar uma acalmada com essa situação, porque nós estamos mesmo focados em ajudar vocês. Então, a gente preocupa e a gente sabe o que vocês estão sentindo agora. Não nesse momento, claro que vocês são os candidatos, ok, mas nós já passamos por isso, estudar no final de ano, e já até ensinar no final de ano também, focado para isso. E, galera, você tem muitas coisas para você aprender. O que nós começamos falando foi o quê? É muita matéria que você tem que saber, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita coisa que você tem que se preocupar. E aí você vai gastar o seu IP, você vai gastar a sua força agora, é porque eu tenho uma prova. Tá, a prova vai estar lá e nós estamos aqui para ajudar. Tanto é que eu falei com o Amilcar hoje, para a gente começar comemorando esse 1 mês de projeto, e ele deu a ideia de começar esse 1 mês, comemorar esse 1 mês de projeto, que a gente acabou não falando na semana passada, e aí eu pedi ele para a gente conversar sobre essas datas do Enem agora, justamente para isso. Quem vai fazer o Enem, quem está aí focado, continua na mesma toada. Nós estamos aqui para ajudar vocês, porque se chegasse aqui a gente simplesmente falasse e passasse por cima disso, não desse essa ideia, esse enfoque, aí eu acho que a gente estaria sendo só mais um canal aí que resolve um monte de questão. E eu não vejo que nós somos só um canal que vamos resolver questão. Acho que resolver questão, essa situação, te ensinar algo para você entender melhor uma questão, você pode conseguir em vários lugares. Em vários lugares. Eu acho que o nosso compromisso aqui é te mostrar que nós estamos realmente preocupados e estamos do lado de vocês. Se você quer uma resolução de questão, isso daí você tem o direct do Nota Total, o direct do Fisimaticando, já respondemos várias vezes isso. A nossa preocupação é com o candidato ou o estudante que está aqui conosco. Quem está querendo, quem está buscando, quem precisa de ajuda. Nós estamos fazendo isso daqui justamente porque nós preocupamos com a educação, acho, de um modo geral. Eu estava lembrando agora, Amílcar, aquelas vezes lá no cursinho que a gente saía para almoçar e debatia um monte de coisa sobre educação, aquele negócio todo, como que vai ser o futuro, que não sei o quê. E nós estamos vivendo uma transição agora bem puxada, né, da educação. É verdade. Essa conectividade toda, esse negócio. Você está em Portugal, aqui no Brasil, essa mudança, a gente consegue debater, conversar sobre várias questões, vários assuntos, ainda passar a nossa experiência para quem quiser, quem tiver, e é isso aí que eu acho que é bacana. Eu acho que isso é legal. É verdade. É verdade. Eu vou, antes de continuar falando disso, eu só mandar um abraço aqui para a Isa, que está aí presente, a Sil, o Titi, que está sempre acompanhando a gente, a Joana, a Blenda, a Daniele, o Gabriel, deixa eu achar, o Alejandro está aí também, ex-aluno. É sempre legal ter ex-aluno aqui acompanhando. Tem uns colegas professores que estão acompanhando. Tem aqui a Cíntia, que está presente. Esse pessoal prestigiando a gente é muito, muito legal, porque, como você falou, né? Nossa preocupação não é ser só mais um canal que vai resolver questões, mas é abrir um espaço também para que
quem está acompanhando possa se manifestar, É, possa dar a sua opinião, dar o seu depoimento. Tem colegas professores que estão aí acompanhando as lives, eles podem falar do que é passar por esse momento de aulas online, de pandemia, de lidar com as turmas de uma maneira muito diferente do que era o habitual. diferente E mesmo, o viu? próprio aluno, né, ter a oportunidade de falar um pouco, né, de escrever aqui o que, que ele pensa, qual que é a dificuldade dele, porque muitas vezes a dificuldade não é só resolver a questão. A dificuldade é, às vezes, uma palavra que ele precisa, um apoio É, emocional. E, assim, a gente se permitir ouvir quem está do outro lado e comentar aqui é uma oportunidade muito boa para nós e para quem acompanha. com Eu acho que é certeza. por isso que a gente está tão feliz de estar comemorando esse primeiro mês aí de atividades, né? Isso, e virão outros meses, vários meses. Eu estava, esse final de semana, essa mudança, a Joana até falou assim, a transição veio na marra. Sim, ela veio na marra e antes, por exemplo, quando eram aulas presenciais, eu mesmo segurava a onda e assim, não entrava nos grupos dos alunos. Ficava meio que a par dessa situação. E agora com essa transição, nós acabamos entrando nos grupos todos. E aí os meninos fizeram simulado esse final de semana. E aí eles estavam fazendo simulado em um dos cursinhos, e o simulado, eles terminaram o simulado falando assim, gente, era uma bíblia, era gigantesca, era não sei o quê, porque nós, lá de uma forma gradual, né? Foram aumentando a quantidade de questões e aí chegou na quantidade do Enem agora. Nossa, eles ficaram assim, é muito pesado, é muito difícil. A prova, o conteúdo, às vezes, não é tão complicado. Sim, temos questões de nível alto lá, sim. Mas o Sim. emocional bate muito, o emocional bate muito. E esse ano o emocional nosso tá, o nosso tá prejudicado, imagina de um candidato, cara. Então, assim, é Pois é, pesado. porque nós temos uma responsabilidade grande, né, com quem vai fazer a prova, porque nós criamos ali uma expectativa do resultado, sabendo que estamos fazendo um bom trabalho e sabemos do potencial desse aluno. Porque aí entra um diferencial. Quem está em sala de aula sabe o potencial que o aluno tem e Sim, sabe que ele é capaz, porque existe o grupo de alunos que ainda não tem a maturidade para fazer a prova, que ainda não está preparado e que está ali fazendo um cursinho ou fazendo o terceiro ano e se dedicando, mas nós já temos uma expectativa de que ele ainda não está pronto. é, Mas tem um outro grupo que está pronto, mas fica emocionalmente abalado e balado. não consegue chegar lá, né? Eu sofro junto com Deixa eu eles. só aproveitar aqui para comentar a presença da Dani. Dani, queridíssima, está aí presente, né? Professora de espanhol que trabalhou conosco. E a Joana, que está aqui comentando que é muita pressão e ansiedade. E é mesmo, fora o que a Manuela acabou de falar, a Manuela aqui de Portugal, que acompanha as provas daqui e aí do Brasil, que é uma maratona. É uma maratona mesmo, Manuela, porque é uma maratona tanto em relação à quantidade, se a gente for pensar que em Portugal 2 semanas de prova é muita coisa, mas em relação também ao tempo, né? Porque no Brasil o fator tempo é que é um fator que pesa muito. São 2 provas muito extensas para ser feita em poucas horas, né? Exato, exato. É que desde o início nós temos falado quando a gente começa a resolver questão aqui, a estratégia. Você precisa de ter uma estratégia. Ah, vamos resolver a questão? Vamos tentar entender aqui rápido e a estratégia. Você tem que definir o seu plano para resolver a prova. Tanto é que eu falei isso com os meninos, alguns que vieram conversar comigo, falaram, ah, estava extenso e tal. Eu falei, gente, é estratégia. Você precisa de ter uma estratégia mesmo. Não adianta lá. Aquilo não é um livro, não. Você não vai ler do primeiro capítulo ao último capítulo, não. Não é da primeira questão à última, não. Você vai ter que correr o olho, ó. Essa eu faço, essa eu não faço. Vamos lá. Aí você para, bola seu plano e bola para frente. Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu vou te dar uma receita, ou tipo, galera, esse é o único jeito de se estudar. Sabe por que eu não gosto muito desses se colocar dentro de uma caixinha e falar assim, ó, é assim que tem que se aprender? É porque você está lidando com o ser humano. Não tem jeito. Você está É. lidando com o ser humano. E aí você não consegue prever muita coisa para o ser humano. Você consegue determinar assim, ó, opa, por esse caminho dá certo. Aí você fala, ó, galera, muitas pessoas se deram bem aqui, mas também tivemos pessoas que se deram bem por esse caminho. Não tem como. É inevitável você chegar e falar assim, formatar algo e toma aqui, ó, pega esse esquema. Entendeu? Aí a gente estava falando de aluno bom.
E aí? Que a gente Aí, estudou ó. junto ao Marcos aí, ó. Ó, o É, Marcos Roso aí, ó. Esse aí, como diria o Thiago, ele não é bom, ele é bibão. ué, Ele é duas vezes ótimo. bom. O Marcos é um aluno que dá aquela saudade gostosa de tê-lo em sala, porque ele sempre foi um Gente, aluno acima da média, nossa, muito participativo, muito dedicado. estuda, é isso, É, é a- muito bom. ajuda os colegas, nossa, era um cara, ele é sensacional. Fantástico. Saudade desse povo, saudade demais, né, amigo? Mas é isso. Muita, muita saudade. E assim, essa conversa inicial nossa, nós nem mantemos, vamos fazer por tanto tempo. O objetivo era conversar aqui entre nós e deixar claro e tranquilo aqui, livre para vocês, se vocês quiserem conversar conosco, Vismaticando, nota total, fiquem à vontade, depoimento, seus estudos, você está com dificuldade, você precisa de ajuda para montar um plano de estudo, uma estratégia, algo do tipo, cara, conta com a gente, nós estamos aqui, para isso. O nosso foco aqui, ninguém está aqui querendo algo mais, nós estamos só reencontrando amigos professores que estão nos vendo e ex-alunos aqui maravilhosos que também nós tivemos e amigos da nossa vida que estão aqui nos prestigiando e vendo o nosso trabalho. E assim, nós só queremos ajudar. O nosso objetivo é aqui, conversar. Então, assim, colocar como só aquela live de 1 hora resolvendo questões. Nós temos que resolver 30 questões, nós temos que resolver 10 questões, 5 questões, 6 questões numa live de 1 hora. Nós temos que resolver tanto X questões. Aí não, eu não sou um livro que você vai abrir e vai ler, não, calma, relaxa, porque senão é o que eu falei, você está formatando, botando dentro de uma caixinha. E eu não gosto muito desse formato, porque padrão para mim que me importa tá dentro da matemática. Agora os outros padrões aí eu não sou muito ligado a eles, se ficar, vai desse Não. jeito, E, né? assim, como a gente está falando, né, Tio? Nós estamos lidando com o ser humano, e nesse caso, com o ser humano que é jovem, que ainda tem muito o que aprender em termos de maturidade emocional, em Verdade. termos de maturidade para os estudos, em termos de maturidade para as escolhas que vão fazer, porque não é uma tarefa simples. Um jovem aí de 17, 18 anos fazer um Enem que tem uma super pressão, que tem uma ansiedade, que acabou de passar por uma confusão aí, uma novelinha por conta de datas, está nesse momento vivendo um estudo remoto que cria uma certa precariedade, porque a interação com os colegas fica prejudicada, a Aham. interação com os professores fica prejudicada. Então, a gente está lidando com um ser humano que vive toda essa situação e, ao mesmo tempo, tem que lidar depois com a escolha de para que curso ele vai seguir. Né? Então, sai aquela lista do SISU, abrem as vagas, vira uma espécie, né, desculpa a expressão, mas é o estouro da boiada, né? Todo mundo correndo atrás de curso e instituição, sem se preocupar se é o que realmente quer, se é aquilo que realmente vai ficar feliz e realizado, porque uma coisa é certa, se não tiver realização, não há dinheiro no mundo que pague o trabalho que você tem. Uhum. Tanto é que muita gente ganha pouco e é feliz. Pô, Então, e a não adianta ganhar muito e ficar lá infeliz, frustrado, é, chateado, porque isso não resolve, né? a pessoa E aí a gente tem um comentário da Silvânia falando, né, que tem uma parte importante da orientação que é o planejamento e o descanso, que também ajuda nos resultados, né? sim, Descansar também faz parte. sim, não, e faz muita parte. Eu acho assim, aquilo que nós conversamos na outra live, que eu falei assim, tem aluno quando ouve professor de matemática falando assim, se aprende matemática fazendo exercício, ele só ouve assim, fazer exercício. Ele não entende que Uhum. eu tenho que pegar o conceito antes, eu tenho que estudar o conceito, e a questão não é só resolver a questão, não, é estudar a questão. Aí se você estudar a questão, aí te coloca em um outro patamar. Aí você está desenvolvendo o seu estudo ali. E é a mesma coisa, o que a Sil falou. Você pega ali o seu planejamento em top de aula. Eu vou estudar 8 matérias num dia. Quem estuda 8 matérias num dia, cara? Não tem jeito. Você tem que planejar. Ó, são essas matérias nesse dia, essas matérias nesse dia. E assim, e planejar o descanso.
antigamente o povo falava, "Ah, quando tem que estudar, sem parar, sem parar." Principalmente o pessoal fala assim, medicina tem que estudar sem parar. Tem que estudar com qualidade. Você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo consigo mesmo para estudar. Se entender, fazer simulado é essencial, mas se você fizer simulado todo dia, você acha que vai fazer uma diferença? É aquele negócio, você come Nutella todo dia, você vai enjoar dela, não tem jeito. Você não vai É, gostar dela mais. Você vai, tudo que é demais, você vai enjoar. Não tem como. é verdade. Já era. É isso aí. Por isso que, por exemplo, por isso que nós começamos essa live conversando, ao invés de chegar questão, imagina. Até a data do Enem, todo dia entra questão, entra questão. Eu ia chegar um dia e falar assim, e aí, Amilcar, beleza? Vamos lá, questão tal, vamos fazer. Que não sei o É, quê. pois é. Pois é, com esse desânimo, porque acaba ficando saturado, né? A gente acaba É, não conseguindo levar adiante o projeto, até porque, né? E aí, Fio, entra aquela questão da afinidade que a gente conversou. E aí eu gosto de resgatar um pouco a história de como tudo começou, né? Lá uhum, atrás, antes de começar a fazer essas lives, a gente conversou sobre o que fazer, como estruturar. E aí, você e o Thiago, que são do Fisimaticando, são duas pessoas com as quais eu tenho muita afinidade. Que a gente sempre teve essa conversa fora de sala de aula, e, mesmo pensando em educação, porque não é simplesmente ficar preso ao conceito, a uma leitura teórica, mas é pensar fora da caixa, é compreender a aplicação do conceito, é saber como é que funciona esse ser humano chamado aluno que está ali precisando muitas vezes de ouvir do professor. Meu caro, vai descansar, vai sair, passear, porque a gente às vezes orienta o cara, fala assim, não estuda esse final de semana, pelo amor de Deus. E o sujeito fala assim, que loucura, ele não quer que eu estude. Não, na verdade a gente quer que ele tenha o devido descanso para necessário. conseguir render mais quando voltar a estudar. Uhum. E assim, essa afinidade de ideias com quem eu sempre tive, e vocês são desse grupo, e você, Phil, que é da matemática, né, que é uma área muito conhecida por esse aspecto mais repetitivo, mas sempre pensou assim, sempre pensou diferente. Olha, tem que descansar, E tem que estar calmo, tem que estar assim, sereno para conseguir absorver melhor tudo, para conseguir tá bem. analisar a questão, achar a estratégia mais adequada para a prova, né? Vamos entender o Enem, a TRI, ela é uma situação ali, uma condição que é muito específica. Então, não adianta fazer só questões aleatórias. Tem uma lógica ali por trás. Aham. Então, se você não estiver preparado para lidar com isso, acaba criando um problema, Sim. né? E aí, como diz a Joana aqui, né? E aí trava. Se não der uma pausa, É, trava o mesmo. Barroso Né? E o fala que Marcos Roso está aqui confirmando. Vocês já me falaram isso diversas vezes. Falamos sim, Marcos, falamos para você, falamos para outros colegas, o porque é o Barroso, melhor ele conselho já, que a gente ele já pode ajudou dar. muito, viu? Ele já Tem que ajudou. descansar, tem que se preparar para fazer o melhor. Não, e o bom, você vê a maturidade, o Barroso falando, eu passei por todas essas fases. Ele já enxerga que ele passou por isso tudo. Assim, eu cansei de falar para ele, Barroso, seu sonho é medicina, persegue seu sonho. Vá fundo e consiga, vá atrás dele, que é isso aí que você quer, você merece, é isso que você vai ganhar. Mas não deixa ele para trás. Como eu falo para todo mundo que chega para mim, professor, eu quero fazer medicina. Eu falo, tá. Seu sonho é medicina, mesmo se chegar lá na hora do SISU, você vai querer botar sua nota para outro curso, entrar num curso para começar e depois não sei o quê. Aí você já vê a cara e você fala assim, esse menino quer medicina como utopia. Alguém vendeu uma ideia para ele que a medicina é muito bom, é aquele negócio todo. Mas às vezes nem é. Eu tenho tipo, uma amiga de infância, desde pequena. Era medicina, 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 medicina. Entrou em psicologia e é neuropsicóloga hoje, está lá muito tranquila, fazendo seu doutorado. E aí, de boa na área dela, gostando, gostando. Então, Pois é, pois é. cansado de histórias de ouvir assim, ex-aluno que queria medicina, entrou para um curso e foi para esse curso, acabou gostando do curso e ficou, e é feliz ali. Não é só, não tem felicidade somente em um lugar.
Eu gosto de falar sempre isso na sala. Quem foi meu aluno dentro de sala já ouviu. Você não tem felicidade só com um curso. Você não precisa ser feliz só em um ramo, só em um caminho só. A Dani entrando aí. Exatamente. Pois é, o Guilherme aqui foi meu aluno, né? Tá aqui lembrando, né? Que desde que ele estava no terceiro ano estudando que eu falava isso, né? Não, não é de hoje que a gente fala com os alunos, que a gente tenta dar essa orientação. Talvez hoje a gente tenha, devido a essa tecnologia, e principalmente a condição que essa tecnologia levou hoje, né? Porque ela acabou trazendo as pessoas mais para dentro do mundo virtual, mas ao mesmo tempo de uma maneira mais produtiva, né? Sim. Estudando, entendendo, buscando mais informação. Então, a gente agora tem a oportunidade de falar isso com todo mundo. E aí, vamos agradecer a Dani, que está aí presente, e a Ludmilla também. A Lud. Mais cedo chegou um amigo meu, Adson, que sempre me dá uma moral, sempre está aí presente. Obrigado, Muito obrigado por participar. A gente estava batendo um papo aqui sobre as datas do Enem, o Exame Nacional em Portugal. Nós acabamos entrando por isso daqui e proseamos falando de conselhos para os alunos, aquilo que a gente já passou. Até o Barroso fez esse depoimento. Barroso, você quase me emociona com esse depoimento aí, viu, filho? Fala disso aí, eu fico... eu lembro das conversas, foram várias conversas. Mas é bom, cara, é bom. Pois é. A gente tenta sempre buscar uma forma assim, eu vou fazer desse jeito e aí agora vai. E aí não vai, aí você fica frustrado, mas calma que tudo tem o tempo certo. E é o que você falou, né, amigo? Que é a maturidade. Tem hora que você tem que ter a maturidade para ter isso. E às vezes se você passa sem a maturidade, acaba se perdendo lá dentro e é pior. E aí realmente você perde tempo, porque você entrou num curso que você não queria, fica lá, você se frustra e aí você tem que aí recompor o tempo. Mas como que você recompõe o tempo? Porque como, né, Titi? A grandeza que você não controla é a grandeza do tempo, né? A gente vive em função do tempo, não tem jeito. Pois é, Grandeza assim mesmo. Não tem jeito. É isso aí. Com ela. Deixa aqui agradecer a Lud, que está presente, a Lu, que está aqui presente também. Olha, valeu vocês estarem aí prestigiando a gente. É muito bom. Giovana aqui acabou de entrar também. É bacana ver todo mundo aí prestigiando a gente, de alguma forma participando. Com isso. Ficamos muito felizes com isso. E a gente deixa à disposição. E aí, bora resolver questão? Bora que vamos lá, né? Senão a gente não. O nosso objetivo inicial, que era resolver questão, vai ficar de lado hoje? Não vai não, hein? Vamos lá. Ó, o amigo que até travou, destravou. Oi! Aí, achei que você ia cair igual o Cruzeiro aí. Não. Tô aqui firmão. E olha que eu sou firmão. Olha lá. Eu sei. Eu sei, eu não quis nem render o assunto para não te colocar em maus lençóis. É porque Então bora, vamos lá? Vamos lá. Bora, deixa eu botar uma questãozinha aqui de matemática para a galera. Pessoal, olha, mais uma vez, só para reforçar, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer tipo de manifestação que tenham, falem aí. Aqui é um canal para a gente poder conversar e debater. Não apenas dúvidas de questões, mas assim, estratégias, como se preparar melhor, como ficar mais tranquilo. Tudo de bom para você também, Guilherme. Um abração. E vamos lá, então. Deixa eu colocar a questão aqui de matemática para o Fio. Botar aqui uma... E aí, Fio, tá dando para ver? Tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Beleza. Deixa eu ler aqui, então. Olha, ali está assim, questão 142 do Enem de 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, primeiro você explica aí por que você marcou uma parte em vermelho e uma parte em verde. A parte verde já mostra pra gente, eu sempre falo assim, ó, gente, eu marco de verde ali aonde você vai encontrar o comando da questão, aquilo que vai te buscar lá dentro da matéria da matemática, aquele foco
lá dentro, assim, ó, você precisa disso. Ele falou assim, qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 a 20? Ou seja, ele foi direto no ponto, o comando ali para você encontrar ali a sua resposta. E lá antes ele te contextualizou, ele falou em uma central de atendimento, aí ele falou, central de atendimento, 100 pessoas receberam as senhas numeradas, ou seja, 100 pessoas receberam senhas numeradas em um atendimento. E aí de 1 a 100. E aí ele falou, uma das senhas é sorteada ao acaso. Ou seja, falou sorteio ao acaso ali, e no final ele já te falou qual que é a matéria, probabilidade, né? E aí a probabilidade, Amilcar, é assim, ó. Quando você vai encontrar algo provável, a probabilidade, você vai comparar. Você vai comparar ali aquilo que você quer com o que você pode ter no seu total. Vamos pensar no seguinte, quando você compara alguma coisa, você vai assim, você ia a um supermercado e aí você olhava lá o preço desse supermercado e olhava assim, é mais caro do que o outro. Então eu vou lá no outro comprar mais coisa, esse tipo de coisa lá. Ou seja, você fazia o quê? Uma comparação, não é? Então você compara algumas coisas, você compara o que é provável ali. A probabilidade, por exemplo, você vai pensar na probabilidade, amigo, você que é um cara das letras. O que seria probabilidade na etimologia da palavra probabilidade aí? A probabilidade é um termo que vem do latim. Uhum. E vem do probabilitas. E significa a chance. Qual é a chance que tem de algo acontecer? Qual é a probabilidade que tem de algo acontecer? A chance de que aconteça algo. Então você vai perguntar, probabilidade é isso, professor? Sim, a probabilidade é você pensar qual é a chance que aconteça aquilo que você quer. E aí, eu te falei da comparação, você está pegando aquilo que você tem e comparando com outra coisa. Tudo que você vai comparar, geralmente você compara ali na matemática, você vai fazer uma comparação, você vai fazer uma divisão. E a divisão, nós vamos ter que lembrar o quê? A divisão é, você pega uma grandeza e compara com outra grandeza. Uma razão, uma divisão, uma comparação. Isso tudo nós estamos falando de coisas parecidas dentro da matemática. Você está fazendo uma divisão ali. Ou seja, por que o principal da probabilidade, que é aquela casos favoráveis sobre casos possíveis, que eles falam, casos favoráveis sobre casos possíveis, aquilo que eu quero sobre aquilo que eu tenho. O professor geralmente fala desse jeito, porque ele está comparando o que você quer com aquilo que você pode ter no seu total ali. E aí você vai comparar nessa questão. Você vai olhar lá, foram numeradas senhas numeradas de 1 a 100, certo? Ou seja, você tem 100 senhas ali. Então, o que você tem são quantas senhas? São 100. Se você olhar suas alternativas, 100. Todas estão o quê? Sobre 100, porque é o total de senhas que você tem. Beleza? Aí ele te pergunta, qual a probabilidade de sortear, aí nesse sorteio, cair ali, ó, um número de 1 a 20. Quantos números nós temos de 1 a 20? 20 números. Ou seja, você quer a probabilidade de ser de 1 a 20, ou seja, 20 números em um total de quantos? 100. Ou seja, você quer 20 em 100 possíveis. Você comparou os 20 que você quer, a chance de acontecer o que você quer, e aí com todos os 100 possíveis. Acabou, a probabilidade é isso. Professor, é só isso? Não. Mas o básico inicial da probabilidade é isso, é você pegar o que você tem e comparar com aquilo que você quer. Ó, aquilo que você quer sobre aquilo que você tem, desculpa. Então, aquilo que você quer sobre aquilo que você tem ali. Eu quero de 1 a 20, 20 senhas. Eu tenho 100, então 20 sobre 100. E aí você fecha a sua questão, marca a letra C e seja feliz. Marca e vai embora. Sabendo que você acertou, né não, Amilcar? Parece aí comigo. É isso aí. Na verdade, tem uma certa facilidade nessa questão, né? Porque as demais alternativas, elas parecem relativamente... os distratores assim, não são tão distratores. Não são difíceis, né? São distratores que podem ser eliminados numa hipótese aí de VOF. Eu acho que ali o que poderia confundir um candidato seria talvez o distrator que marca 1 sobre 100, porque o candidato pode pensar que qualquer um pode ser sorteado.
e num raciocínio muito rápido pensar nisso, ou aquele 80%, que o cara pode olhar e falar assim, se eu tenho de 1 a 20, Eu tirei sobrou ele. 80. Aham. Então, ele acabar se confundindo nesse sentido. Sim. Mas eu já vi pessoas tá nervoso na hora, ou fazendo essa questão com pressa, e aí pensa de 1 a 20 ainda, faz uma continha errada e acha 21 ao invés de 20. E aí eu já vi Ah, pessoas erradas. mentira. Já vi gente errar desse jeito. Essa questão aí mesmo. Já vi. Então, é assim, Uau. é o emocional. É o emocional. Aquilo É, conta tudo. O emocional conta demais, né? é Mas, enfim, verdade. vamos para a É questão verdade. sua? Vão, deixa eu só cumprimentar aqui o Matheus Aloísio, que acabou de entrar, que foi meu aluno também. Muito obrigado aí pela presença. E a Michele, que também está aqui prestigiando a gente. Muito obrigado aí por participar, valeu. Né? Sempre que possível, vamos tentar aí cumprimentar todos, os conhecidos e os não tão próximos, assim, não tão conhecidos, né? Tem uns alunos que são do Fio ou do Tiago, então não são necessariamente meus conhecidos, mas tem aqueles que são os meus. Eu tento mandar um abraço para todo mundo sempre, porque eu acho que o que vale é a gente se prezar pela boa vontade, por essa hospitalidade na medida do possível. Michele, um abração para você pela presença aí. Eu sei que você é muito ocupada, mas que bom que você pôde vir. Então Tá vamos vendo lá, aí, né, amigo? Fio? Essa questão 96 aí, de 2015. Ó, começamos com 2015 também, hein? Ó, que legal, hein? A mesmo Enem que nós escolhemos a primeira questão hoje. Pois é. E olha, gente, foi totalmente por acaso. Aleatório, A exatamente. probabilidade, qual era a probabilidade disso acontecer? Qual era a probabilidade? Enem 2015, então, a questão 96, o mesmo caderno, né? Enem 2015 aí, ainda era junto esse caderno. Aí Pois fala é, assim, ainda era junto. ainda tinha linguagens e matemática no mesmo dia. Fala, ó, o rap, palavra formada pelas iniciais de Rhythm and Poetry, aí eu não sei inglês, por favor, me ajudem. Ritmo e poesia. Junto com as linguagens da dança, o breaking dance e das artes plásticas, o grafite. Seria o quê? Um ditundo. O quê? Difundido. Difundido. Ah, aquele negócio tá em cima ali, eu não tô conseguindo ver a ponta. Desculpa aí. Na hora de formatar, ficou em cima. Difundido para além dos guetos, como nome de cultura Guetos. hip hop, certo? O breaking dance surge como dança de rua. O grafite nasce como assinaturas escritas pelos jovens com sprays nos muros. Trens e estações de metrô de Nova York, as linguagens do rap, do breaking dance e do grafite se tornaram pilares da cultura hip hop. Aí, ó. Pois é. Esse enunciado aí eu deixei umas partezinhas destacadas, né? E eu quero começar falando da origem do texto. Na verdade, esse texto, o bacana dele é que ele é de um livro de um professor da UFMG. Uhum. Aí eu resolvi aproveitar para prestigiar. O professor Juarez Dairel é um professor ligado à juventude, é uma pessoa bastante preocupada com esses processos de socialização e de manifestação dos jovens, principalmente esses jovens que estão à margem da sociedade, né? E aí, por que eu estou usando esse termo à margem? Porque quando a gente usa o termo marginal, no Brasil, tem sempre uma conotação mais negativa, Uhum. né? Mas o marginal, na verdade, é aquele que está à margem, que está fora do centro. Sim. Então, aqueles grupos que não estão no meio da elite, que não são muitas vezes ouvidos, que não têm muitas chances de serem representados, esses são os grupos chamados de marginais. São os grupos que estão à margem da sociedade. E Uhum. aí, nesse livro que fala sobre a música entra em cena, ele vai abordar um pouco disso. Nesse trecho específico, quando ele fala sobre as linguagens, ele vai apresentar a dança. A dança é uma linguagem, né? Então, a gente tem no balé clássico, no balé contemporâneo, no frevo, no samba, são todas essas danças, linguagens específicas de uma determinada cultura, de um determinado grupo
às vezes até um grupo social, porque algumas dessas danças vieram em determinadas esferas, ou esferas de elite, ou esferas à margem da sociedade. Tá? Então, a dança aparece aí, por isso até que está na prova de linguagens. Ainda cita a questão das artes plásticas com grafite, mas ele vai falar especificamente sobre o breakdance. Hum. E aí, eu deixei em destaque o breakdancing, porque é o que vai aparecer no enunciado. Mas antes de ir para o enunciado, só um minutinho, né? Aí no final ele fala sobre a presença desse grafite nos muros de trens e estações de metrô de Nova York, como também uma representação desses jovens, né? Então, quando a gente olha para o Brasil, determinados grupos que vão lá e fazem grafite, ou que se aglomeram, né? Vamos lembrar, poucos anos atrás, teve uma discussão muito séria a respeito dos rolezinhos em São Paulo. Você lembra Sim. disso, Phil? Nossa, eu lembro Pois dessa é. época. Então, isso só apareceu por quê? Porque o rolezinho faz parte de um determinado grupo à margem da sociedade, é uma Uhum. prática desse grupo. Né? Se fosse um grupo de jovens adolescentes de classe média alta, ninguém ia dar um termo específico, ninguém ia querer dar um rótulo. Mas como era um grupo à margem, a gente acaba colocando um rótulo, né? Tem toda Isso. uma questão social na hora que nós vamos analisar esse tipo de manifestação, assim como muitas outras, né? Mas Aham. no caso a gente está falando desse. Passa ali para as alternativas, por favor. Aí tem a Então, pergunta, né? Fala entre as manifestações da cultura hip hop, né? Optando, optadas no texto, o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos contemporâneos por meio de movimentos. sim, aí uma situação muito comum é o enunciado ser completado pelo distrator. Então, ali, quando nós temos uma ideia que fica em suspenso no fim do enunciado, Hum. geralmente é porque vai ser completado. Então, por meio de movimentos retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados. Na verdade, eu não sei se as pessoas que estão aqui acompanhando a gente já viram o pessoal dançando break. Mas break é um termo que do inglês vem de quebrar, né? O verbo break é Aham. quebrar. Não é necessariamente quebrar no sentido de alguma coisa que se quebra ou se parte. Mas nesse caso é um quebrar no sentido de dar a ideia de que o corpo está com partes soltas, né? Daí a ideia de partes quebradas. Então, muitas vezes, as juntas, né? Cotovelos, joelhos, ou mesmo movimento de cabeça e pescoço, são muito presentes na dança, né? No break, Aham. porque são partes que podem indicar ali uma quebra ou uma separação do resto, né? Daquela outra parte do corpo. Então, nós não temos ali movimentos retilíneos, né? São movimentos improvisados que expressam a dinâmica da vida urbana. E por que a gente fala que expressa essa dinâmica? Porque na prática, todas as pessoas que estão aí andando para lá e para cá, todas as pessoas que têm aí uma vida conturbada, né? Agora não, né? Com a pandemia ficou um pouco mais difícil, mas antes era uma vida assim muito Movimentada, fragmentada, né? né? Eu É. tenho que sair de casa e ir para tal lugar, de tal lugar e ir para tal lugar. Quer dizer, a gente tem percursos ali traçados, né? Geralmente não retilíneos, né? Sim. E geralmente são percursos que podem, às vezes, indicar um vai e vem, né? Um movimento de vai e vem, porque às vezes a pessoa consegue só matricular o filho numa escola que está do lado oposto ao lugar onde ela trabalha. Aham. Então ela sai de casa, vai para um ponto e depois ela tem que ir exatamente para o outro, né? Você tem uma quebra nesse sentido. E aí você tem que lidar com isso, né? Sim. E aí, como é que a gente faz? A gente vai tentando improvisar, por isso que o termo ali improvisado cabe bem, né? Aham. Como é que a gente improvisa? A gente improvisa, às vezes, combinando com um vizinho que tem filho que estuda no mesmo lugar para fazer um revezamento. A gente improvisa, Aham. às vezes, porque tem que contratar uma van ou um especial para levar a criança, e assim por Sim. diante, né?
nós vamos Aham. lidando com, às vezes, deixar o carro estacionado num lugar para depois seguir para o trabalho e assim vai. Então, nesse sentido que é a letra B. Não são movimentos suaves, como sinônimo de rotina de espaços públicos. Primeiro, porque os espaços públicos não têm lá uma rotina muito suave, né? É. Basta a gente pensar em como que as praças são tratadas, como que os espaços de convivência são tratados, né? E segundo, que não há uma suavidade nessa vida, né? Não. Bom, na letra D, ritmados pela sola dos sapatos como símbolo de protesto. Na verdade, se fosse um sapateado, até poderia ser, mas não é o caso. É. E aí a preocupação não são só as solas de sapato, mas um conjunto que vai além da sola, que envolve todo o corpo, né? O break dance é uma dança que vai dos pés à cabeça, envolvendo todas as partes do corpo. E aí, na letra E, cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. Esse aí é o distrator que poderia, eventualmente, ser um distrator que criasse algum tipo de dúvida, uma vez que ali no trecho que fala da contestação às rápidas mudanças, poderia até envolver isso, porque nós sabemos que estamos lidando com grupos marginalizados. Sim. O que vai romper com a ideia da letra é justamente o termo cadenciado. Porque se você está numa contestação, você não tem necessariamente uma cadência. Você pode lidar com improviso, você pode lidar com formas completamente arbitrárias ou aleatórias de manifestação. Então, você não tem necessariamente o cadenciamento. Por isso que essa aí é a letra B. Bacana. Joia? Break Volta dance. aí. O break. Deixa eu voltar. Deixa eu afastar, O porque break, senão. break ficou muito famoso. Principalmente o quê? Anos 80? Anos 80, início de 90 também. Mas, por exemplo, É. lembra do Charlon? O Charlon, ele dançava breakdance. Ah, é? Mas o Charles é novo para estar mexendo com break dance. Ele dançava breakdance, né? Teve o grupo aí que ele dançou. Ele. A gente... É isso aí, Dani. Essa questão mostra bem essa importância de observar o mundo e de usar o conhecimento de mundo que a gente tem, né? Essa percepção de grupos marginalizados, essa percepção das manifestações artísticas em todos os campos da sociedade, tudo isso faz parte dessa questão. É muito bem observado. Valeu aí, obrigado pela participação. Ô, Fio, quanto tempo que a gente tem aí? Essa contribuição, amiga, nós temos 7 minutos, aqueles famosos 7 minutos finais aí, ó. Os famosos 7 minutos. O papo hoje rendeu, viu? Isso aí, hoje o papo Entendeu? Mas foi um papo bom. é Foi um papo importante, eu acho. legal, Mais do que bacana, bom, foi importante porque essencial. nós falamos bastante sobre essa preparação que é preciso para o Enem, né? Sim, assim, não deixando o foco de lado, mas mostrando que não é só isso, não é só você deitar a cabeça e ficar um monte de questão, não. Você tem que ter o foco, você tem que ser planejado. O negócio é tudo. É igual a Sil falou, descanso tem que ter também, nós precisamos disso, nós precisamos de falar, nós precisamos de estudar, nós precisamos de viver também, e aí é nisso aí. Porque esse momento da história que nós estamos criando e vivendo afetou o emocional de muita gente. O nosso afetou, Sim. então a maioria também foi afetada, porque somos todos seres humanos e todos sentimos isso daí, né? Aí a gente, ó, agradecer a presença, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e fazer o convite, ó. Toda segunda, às 18 horas, a nossa live aqui começa às 18 horas no Brasil, às 22 em Portugal. E aí nós começamos essa live aqui internacional. Brasil-Portugal, conexão direta, conversando e falando sobre esses assuntos, resolvendo questões, te passando alguma visão importante para que você se acostume, você entenda algumas questões e aquilo que o amigo disse. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, cara, entre em contato com a gente ali nos nossos directs, que nós estamos aqui à disposição de vocês sempre, sempre para ajudar vocês. Nós estamos aí para ensinar e o ensino
quem gosta de ensinar não tem essa de você ficar se vendendo sempre por qualquer coisa, não. Ensinar é gostar. E aí nós estamos aí para isso, né, amigo? É, agradecer aí a presença de todo mundo. A Dani está falando que está com a camiseta da Mafalda que ela ganhou de presente. Ô, Dani, que legal você ter lembrado disso. A gente está aqui, mais uma vez, né, reforçando o que o Phil falou, para dar o suporte que for necessário para quem precisa. Nós sabemos que independe de uma questão de classe social, há pessoas que estudam em colégios muito bons ou que fazem cursinhos de renome, mas que às vezes precisam de alguma orientação de como criar uma estratégia para fazer a prova. Nós estamos aqui para ajudar o aluno, né? Então não depende só de que tipo de aluno, todos são aqui bem-vindos, todos os colegas que participam da live podem indicar para os seus alunos. A nossa ideia é ajudar o máximo de pessoas que nós conseguimos. Vocês divulguem, né? Isso para que a gente possa fazer um trabalho que vai atender quem precisa. Então, coloca na agenda aí, é isso aí. Coloca na agenda que toda segunda-feira, 18 horas do Brasil, 22 horas de Portugal, nós estamos aqui para bater esse papo, falar de assuntos diversos, todos envolvendo aí provas, concursos do Enem, e principalmente dando voz para quem está precisando falar e precisando se manifestar. Nós estamos aqui para ouvir vocês, os seus depoimentos, seus questionamentos, suas dúvidas, seus anseios, porque, assim, às vezes o seu anseio é o anseio de um outro que nós já ouvimos, e aí a gente começa a compartilhar as nossas vivências, e aí fica bom demais de você quando você compartilha. Eu falo com os alunos, na hora lá da aprovação aparece só seu nome, mas você não chega lá sozinho, não. Você não chega lá sozinho. Não tem como você chegar lá sozinho. Precisa das outras pessoas. E ninguém vive sozinho nesse mundo. E se você souber de alguém que se interessaria, indica. Fala aí, se semana que vem é o Titi que vai estar aqui, não vai estar muito bem acompanhado, mas fazer o quê? Eu sempre estou muito bem acompanhado. Seja pelo Fio, seja pelo Titi. A companhia, para mim, é sempre a melhor. Vocês são ótimos. Eu já falei no início e volto a falar, né? Esse projeto só existe porque a gente tem essa afinidade muito boa e porque vocês toparam fazer isso e a gente conseguiu se organizar para levar isso adiante. Um mês, né? Com essas lives acontecendo é uma alegria muito grande e saber que os colegas estão divulgando, saber que os alunos que participam e os ex-alunos estão participando e divulgam, porque é muito legal saber que a gente conta com essa rede de parceiros que voluntariamente nos ajuda, que está aí disposto a divulgar, porque sabe do trabalho que a gente faz, dessa preocupação que nós temos com esse ser humano que está estudando, né? Porque a preocupação é com uma pessoa. Todos somos seres humanos, a gente sente, a gente sofre, igual eu falei, eu sofro com vários alunos, a tristeza deles, e isso acontece mesmo. Isso é ser humano, você ter empatia com o outro, você se colocar no lugar do outro. Eu até brinco com o Titi, mesmo que ele não vai ser uma boa companhia, mas aí, se não fosse boa companhia, eu não teria um canal junto com ele aí, não era meu sócio aí. Pois é, exatamente. Mas é isso aí, amigo, com um minutinho nosso aí, obrigado pela presença mais uma vez, sempre bom estar aqui com você. Valeu, gente, obrigado pela presença, um beijão para todos. Valeu, viu? Abraço, galera.